mais um episódio do videocast da Fala Feminina, por mim, a Fátima Torre, que hoje trago aqui uma Lago, uma Pontalte e uma Parenza. Em comum, elas têm um nome, são Patrícias em Três Tempos. Hoje nós vamos falar sobre sexo, casamento, relações, todas que a gente tem na vida. Eu acho que a Patrícia Parenza e a Patrícia Pontalte são super conhecidas porque são umas gurias do mercado, da moda, do comportamento, da menopausa, dos... Meu Deus, Patrícia Parenza descobriu um foco sensacional, que é falar com as mulheres que estão na menopausa. A Pontalte, parece parecida com a Parenza, mas não é. Ela é mais intensa, não é? Hein, Ela é mais gurias? dramática. Dramática. Mas ela fala de comportamento, eu adoro os teus textos. E a Lago é uma psiquiatra e psicanalista que vem botar dar aquela pitada de o que diz a psicanálise em relação às relações, né? Principalmente a questão do sexo e do como é que está se vivendo, como é que os casais estão vivendo hoje. Então, a primeira pergunta vai servir para todas. Gurias, onde começa o sexo? Para ajudar, eu queria dizer o seguinte: para mim começa na pia, que é quando tu chega na cozinha, por exemplo, e a louça já está lavada, e aí tu tem vontade de voltar para o quarto e fazer aquele sexo gostoso, assim, né? Ou a pia tá cheia de louça e aí tu pensa, puxa, hoje não tem, porra, o cara não fez. Eu tô falando de um tipo de sexo uma relação mais antiga, assim, mais duradoura, em que as coisas do dia a dia, né, elas têm um peso. Por isso que eu digo, o sexo começa na pia no sentido de que não é assim, vamos para a cama e tudo bem, né? Tem uma história sempre que leva a gente ao encontro, né, do parceiro. Como é que tu vê isso, Parenza? Olha, eu acho que para mim o sexo começa na minha mente, na hora que eu acho e que eu decido e que eu quero fazer sexo. Eu começo a pensar. E isso mudou muito ao longo do tempo, tá? Uma vez começava só no desejo de olhar para alguém e dizer, Que quero, gostosura, quero quero comer isso. esse cara, entendeu? E Aham, aí eu ia lá e comia, né? aham. Quando eu era jovem. Agora não, agora eu Mas tenho isso em Caxias, tu ia lá e comia? que comer em qualquer lugar, Desculpa, amiga. cheguei a quase me engasgar. Mas uma colônia italiana cheia Tu acha que numa colônia italiana não se faz sexo Eu acho que se adoidado? faz, Tu já jura? leu o Mas Quatrilho? Meu não, Deus eu do vi céu. quatrilho, mas aí são dois casais que estão ali juntos. Fátima, quanto mais tradicional e convencional a sociedade, mais sexo se faz. Pode ser atrás da cortina, mas está se fazendo Sim. sexo enlouquecidamente. Sim, mas não tinha uma pressão muito grande sobre as mulheres? Ah, tinha, mas eu sempre fui rebelde, eu nunca dei muita bola para isso. Ah, tá, mas então tu era um pouco... Eu era um ET, sim, em Caxias eu era um ET. Aham. Naquela época lá de menina, quando eu comecei, Sim. eu era um ET, sim, porque eu fazia coisas que ninguém mais fazia. Sim. Fato, nos anos E 80. o que também é difícil, o que também pesa, né, no dia a dia da gente, porque tem toda aquela coisa, né, das demandas. Naquela época, quanto mais pesava, mais eu gostava, porque eu queria ser aquele personagem, entendeu? Aham, Eu tinha orgulho de ser aquela pessoa estranha. aham. E aquilo fez parte de mim durante muito tempo. Depois, hoje em dia, eu sou completamente diferente, né? Hoje em dia, pós-menopausa, Ah, eu tenho que pensar em sexo. O sexo começa no meu autoestímulo mental. sim, Se eu não pensar em sexo, não adianta me tocar, me lamber, Sim. me agarrar, aham. um baita gostoso aqui do meu lado, que eu não vou estar ali, uau, sabe? Tô pra game. Eu preciso de estímulo, sim, muito. Uhum. E esse estímulo é eu comigo mesma, mentalmente, antes de qualquer coisa. Eu Aham. me preparo. Antes tu não tinha isso, tu acha que o tempo levou para essa situação?
Sim, eu acho que tem um divisor de águas aqui que é extremamente importante, que é a menopausa. Fato, desculpa se você chata falar nisso, mas assim, quem não faz reposição hormonal na menopausa perde a libido. Tu Uhum, precisa, a gente sobrevive ao tesão sendo estimuladas. uhum, Eu respondo a estímulos, mas eu não tenho tesão espontâneo. Ponto. uhum. Não O- tem como falar demais de menopausa, porque esse é um dos assuntos mais É, negligenciados, né? e uma coisa que ninguém fala é isso, a mulher não transa mais depois da menopausa. Transa sim, é só estimular ela. Sim. E ela se Aham. autoestimular. Mas a gente tem que ter essa consciência, Aham. né? Não espera cair do céu o Sim. desejo, o tesão, porque ele não vai vir. E para ti, Pontaldi? É que eu acho que para mim o sexo sempre foi relacionado ao intelecto. Isso faz uma coisa da minha personalidade Eu concordo. desde que eu era jovem. Eu nunca fiquei com homens muito bonitos, não é isso, mas a beleza para mim nunca foi um critério. Aham. Eu sempre me interessei muito pelo que a pessoa pensava. Isso, sabe, faz parte um pouco da minha história. E, tipo, eu sempre gostei de pessoas que tivessem um conteúdo que me estimulassem intelectualmente para mim eu me sentir atraída, sabe? A calcinha molha quando o cérebro funciona. Sim. É Aham. mais ou menos por aí. Aquela frase no ouvido, ela tem mais intensidade das vezes do que um toque no sei Mas não é nem no ouvido. Eu acho que é muito. E não precisa nem estar comigo, mas um homem que, no caso, meu caso, porque eu sou heteronormativa, no caso. Aham. Branca. Né? Tipo, um homem que seja um homem inteligente, que tenha coisas a dizer, que me pareça, né? Às vezes a gente também acredita no que a pessoa está dizendo, mesmo que não estou falando de eu, estou falando Sim, sim. do que tu compra com aquela história, sempre me foi muito atrativo. E acho que isso sempre funcionou muito para mim, assim. Claro que a gente gosta a gente trabalha nessa área de moda, gosta de estética, mas não foi uma coisa que prevaleceu na minha vida. Acho que isso sempre foi um pouco. E eu tenho uma outra percepção, uma outra experiência da menopausa, porque para mim ela começou tardia, né? Uhum. Estou no climatério, tardio, no caso, né? Eu comecei a ter Não, sintomas tá tudo agora, certo, mas tá não. tudo certo. É que Começou cada um bem tem um cedo, ritmo. Cedo, É que eu me comparo um pouco com a Paty nesse Não, é que eu sentido, comecei porque ela cedo. começou mais cedo. Tu começaste cedo. O meu mesmo. climatério foi aos 46. Bah. Eu já tô na pós-menopausa com Eu fui- 52, pensa. Eu fui com quase 60. Bah! Não, e eu tô adorava começando essa a entrar coisa no toda da climatério. menstruação, eu adorava. É. Toda aquela coisa do mensal, que vinha uma pressão, e aí, sabe? Eu achava muito legal, então não me pesava. Uhum. E não, para mim foi super tarde, né? Não, eu tô começando no climatério, né? E já tô com reposição hormonal, entendeu? Aham. Eu comecei a sentir insônia e uns suores estranhos noturnos que não são calorões, são suores. Uhum. E daí começou a me incomodar isso. Eu fui numa médica, que, claro, né, eu tenho uma especialista como melhor amiga, Sim. já me indicou uma profissional e ela já começou com a reposição. Então eu já tô me sentindo mais tranquila em relação a isso. Inclusive, meu ciclo voltou. Gurias, vocês engordaram com a 12 quilos eu engordei. com a menopausa? Na pós-menopausa. Durante o climatério, eu me segurei, fui indo. No último ano e meio, eu engordei 12 quilos e agora perdi. Uhum. Eliminei. Eu vi, tu É. fizeste um baita. Mas foi um absurdo, assim. Tu viu, né, minha amiga? Tu viu minhas fotos Ela lá. mostrou as fotos. É que não parecia. A gente entendeu? disfarça. É que a gente. A gente disfarça, a gente entende o nosso corpo, a gente sabe, mas assim, Aham. a camada de gordura abdominal era uma coisa assim, e o tamanho que ficou minha bunda era uma coisa. Eu fiquei com 118 centímetros de quadril, 1,18 m, pensa bem. Tá, tudo bem, eu tenho 1,80 m, mas assim, eu tava. Tu tem 1,80 m. Tenho. E tu, Pontaldi? 1,76. Aham. Só um É. pouquinho menor. É umas mulher graúda, como se diria. Mas a Paty, ela é um mulherão. Eu já sou mais estreita. Aham. assim, É, né? eu sou Sempre larga. foi- eu já sempre fui mais. Mas eu sou Patrícia mais Lago, feliz. como é que foi essa questão toda na tua vida aí do sexo? E está sendo. É, até me lembrei de um termo que eu li uma vez, que é sapiosexual. Eu sou total. Porque eu também, É, né? as Eu três, porque eu também. nunca fiquei com homem É. burro, sabe? Pode Ai, é até ser difícil. feio, agora homem burro não dá, né, gente? Então, Aham. acho que assim, a admiração assim, encanta, né? Uhum. E acho também que a coisa
troca de um desejo recíproco, assim, né? Ah, isso é bem estimulante. Então, mas acho que isso vai evoluindo ao longo do tempo, principalmente porque nós, mulheres, em geral, fomos muito reprimidas, né? Então, a própria sexualidade é uma conquista, né? É uma conquista no sentido esse de a gente se apropriar, de se conhecer e perceber o que nos anima, o que nos estimula, o que nos liga, né? E poder buscar propiciar isso, o que, vamos dizer, também tem a ver com poder reconhecer a importância da sexualidade na vida da gente, porque isso por muito tempo foi como se isso só fosse importante para os homens, né? Gente, foi descobrir o valor e a importância do clitóris há quanto tempo? Pois é. Né? Pouquíssimo. Até ter cientistas e pesquisadoras mulheres que Mulheres começaram a que pesquisar começaram. o corpo feminino, porque até então não se falava disso, né? Gente, há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha vergonha de dizer que se masturbava. Aham. Não, Mas- a gente não tem, mas Não, agora nós não temos. Ainda Agora, ainda gente é que um não fala tabu. sobre que isso. não fala e morre de vergonha, Morre de amiga. vergonha. Gente, se o filme da Barbie está sendo destruído porque é um filme feminista. Oi? A Barbie, que era a coisa mais bobinha que eu olhava, e nunca tive interesse por essa boneca. Eu sempre achei ela uma bobada de rosa, entendeu? Aham. Agora, os ultraconservadores estão taxando o filme de feminista e estão proibindo os filhos de assistirem. Ah, mas que babaquice. E outros estão achando que é pouco feminista, né? A gente que, está num enfim, momento... Ele é bem, eu acho que tem muita coisa, assim. Eu gostaria de não falar sobre a Barbie. Eu também não, eu também não. Deu. Eu não aguento mais. Boa, deu. Não, mas assim, eu acho que até quando a gente fala, por exemplo, em vibradores, a gente até tem agora um vídeo pra vídeo quarta, para quarta, porque dia 31 de julho se comemora o dia do orgasmo. Mas até quando a gente fala sobre isso, a gente recebe uma surpresa de muitas mulheres que têm, nossa, que horror! Ou, né, a Angélica agora que fez uma publi sugerindo de presente para mães, uma mulher que é madura, ela não estava sugerindo que uma criança desse para a Sim. mãe, ela estava sugerindo que mulheres como nós dessemos para nossas mães um vibrador. Gente, a repercussão negativa que isso deu, ela foi rechaçada. Uhum. Eu tenho aquele dado que eu falei no nosso Papo das Partes, eu posso trazer aqui. A gente faz o curso Menopausa Sem Pirar, a gente sempre abre grupos de WhatsApp. No último lançamento, a gente tinha 14 mil mulheres em grupos, tá, de WhatsApp. Quando eu fiz um vídeo e mostrei os meus vibradores e botei nos grupos, tá, falando sobre a importância da masturbação, né, de resgatar o prazer durante a menopausa, 2.000 e poucas saíram dos grupos. Jura? Veja bem, elas se sentiram ofendidas. Então, isso que a Lago falou é uma conquista muito claro. recente. É, Tem mulher que não Muito, conquistou gurias, ainda. Tudo é muito recente quando se trata do tudo. feminino. O que é uma pena, especialmente nesse período da vida, porque tem um papel importante no manter a saúde do períneo, né? Aham. Inclusive para controle esfincteriano, para uma Isso, série de... Completamente. Enfim, né? Isso mesmo. Eu tenho uma fisioterapeuta pélvica e eu sempre achei uma chatice tudo que dá trabalho. Porque a vida já é Não, uma e trabalheira, a fisioterapia gurias. pélvica é um porre. Daí ela foi disse assim, tu não quer comprar um vibrador? Eu disse, pra quê? E ela disse, sabe o que que é? Aí tu vai estimular o colágeno na região, vai dar... A vasodilatação, Isso, então tem excelente. todas essas questões, tá? Uhum. Aí eu disse, tá bom, eu comprei. Aí eu, de vez em quando, eu disse, pai, eu tenho que usar aquilo. Mas tirar de lá, aí nunca tem bateria suficiente, nunca tem, porque eu uso muito. Eu acho o vibrador uma chatice. Pra mim. Gurias- Mas eu acho que tu não pegou o gosto ainda. Não, mas olha aqui, veja bem. É que então, eu prefiro a coisa do outro jeito. Mas prefere é a que não se mão. compara. Eu prefiro mão, eu prefiro. Gurias, eu entendi. sou movida à imaginação. Ah, ótimo. Imaginação. Meu Deus. Aí tem aquele negócio que tem que ligar e que daí não sei o que. Aí eu errei lá um dia. Mas Mas eu amigo, trabalhei. o sugador de clitóris te faz quero, chegar ao mas- orgasmo em 2 minutos, nem que tu esteja pensando na morte da É. bezerra.
Tenta. Não, mas eu vou te ensinar então a imaginação. Não, mas eu exercito ela. Eu sou mas contra, mas para mim Mas cada um tem pessoal, um perfil, assim, né? esse é o ponto, né? Isso. Que é importante cada pessoa poder Isso. respeitar, descobrir o que funciona para ela, né? Exatamente. que Descobrir, funciona. Muito né? importante. E desconfiar se para ela há elementos que são essenciais à vida não são essenciais para ela, né? Isso sim, Isso. botar um ponto de interrogação. Ai, Será que que, bom né? isso. Muito bom isso que tu falou. Uhum. Né? Porque às vezes eu percebo as pessoas rechaçando coisas que a gente sabe que seriam muito importantes, mas daí tu diz, não, será que é importante sob a minha ótica? Sim, Mas uma profissional falando isso, sim. me parece, né? Porque eu acho que tem mulheres que negam de tanto que foram negadas. Sim, Uhum. isso muito Né? tem a ver. Sexo é vida. Uhum. Exatamente. Sexo é vida. Não, e gurias, tem assim, ó, tem mulheres com 60, 70 anos, pós-menopausa, que não transam há muito tempo. Atrofia o canal, fecha, Uhum. fecha. E no momento que elas vão tentar ter uma relação sexual novamente, sangra, rasga. Ou ir Entendeu? ao ginecologista, fazer Sabe? uma Não, tu coleta não de consegue nem placenta. fazer uma coleta. Eu sei porque eu trabalho com ginecologista o tempo inteiro agora por causa do Aham. curso, né? É uma coisa horrível. Então, realmente é uma questão de saúde, Sim. sabe? Tu manter aquele espaço ativo. É uma Sim. questão de saúde. Ou tu nunca mais vai ter uma relação sexual na tua vida. E que triste, né? E que tem uma outra questão que é a seguinte, ó, depende de que mulher de 60, de que mulher de 70, porque a questão moral nas cidades menores, menos em Caxias, claro, Não, a gente não diz que menos, é um Imagina, horror. não é menos. Eu disse que Só eu diz não que dava ela bola. ela transgredia. Mas até Pontalti, hoje. tu era mais comportada. É que a Paty realmente ela é meio fora da curva. Ela foi muito audaciosa para o período que ela conquistou as coisas. Ela foi muito além. Não é, eu também era, mas tipo comparativamente ela era mais, Aham. né? Ela foi Um pouquinho mais velha também. não, e uma né? mulher realmente foi mais ousada, né, amiga? Isso faz parte da tua personalidade. Mas E assim, da tua história. Sim. e muito inspiradora, inclusive. Acho que a gente Uhum. até meio que se espelhava na trajetória dela. Não é que eu tenha sido mais comportada, mas talvez eu tenha caminhado um pouquinho mais discreta. Sim, tem gente que não faz barulho. Exatamente, acho que eu comi quieta. Aham. Mas eu sempre. Mas assim, eu percebo dentro da nossa família, né, Paty, que isso ainda é um tabu. Entende? Mulheres falarem sobre sexo, mulheres dizerem que querem buscar seu prazer, admitirem, né, que são sexualmente ativas. É isso. Exato, e que tem desejo, Aham. e Que que gostam. desejam, Que e que gostam do gostam, sexo. né? Como se dizia lá em Santa Maria, essa aí gosta da coisa. Coisa né? boa, né? É, hoje se eu fosse imagino. algo negativo, né? Como se fosse algo negativo. era pejorativo, Então, né? no meu bairro da Medianeira, lá em Santa Maria, tinha duas coisas que eu era pré-adolescente. Tinha as gurias que davam. Sim. As gurias Eu que era dadeira. Tu era das Eu dadeiras? era dadeira. Eu era da que observava. Eu sempre fazia a narrativa da coisa. E assim, ó, Eu era que olhava- fingia. e tu- Eu vou me abster de dizer qual era. Porque assim, ó, as gurias que davam, todo mundo disse, esses aí. E eu dizia, mas elas parecem tão bem, será que é tão ruim como dizem? Tá. E eram mulheres mais velhas do que eu. E na minha rua tinha um prostíbulo, uma casa de puta. E eu olhava para aquelas italianas todas do meu lado lá, eram todas umas mulheres furiosas, tensas, tará. E eu achava aquelas mulheres sempre com aquelas roupas coloridas e conversavam. E eu disse, eu quero ser puta, porque isso é bom, elas são tão alegres, Leves, né? olha. Que levianas essas mulheres que são. E eu acho que é muito recente, assim, eu reforço isso, essa liberdade que a gente está tendo hoje. Vocês vão dizer assim, andamos um monte,
para o que foi até 10 anos, gurias. acho. Até 12 anos, Sim. sabe? E ainda há atrás. muito o que andar. E muito, meu Deus do A gente céu. percebe, eu e a Paty, que a gente tem uma rede grande de mulheres, né, no Instagram, que quando a gente fala para o nosso grupo, normalmente tudo é muito bem aceito. Se tu Sim. fala de um vibrador, se tu fala de sexualidade, é tudo muito bem aceito. Faz live com uma sexóloga, é bem aceito, as pessoas gostam. Quando a gente quando alguém reposta, por exemplo, a nossa fala num outro grupo, Bah, já tem uma outra pegada, Sim, né? sim, já tem um Já tem um gap. ruído ali. Já tem um ruído, tu entendeu? e por que? Porque nem todas as mulheres estão abertas para ouvir pra ouvir coisas, certas né? coisas. Exato, É. mas elas não estão abertas porque existe uma pressão social tão Total. grande. Claro, e que Então- aumentou nos últimos anos. Tem uma tendência Exatamente. conservadora Gigantesca. importante. Gente, né? vocês viram as verdade. eleições na Espanha ontem, né? Então a gente está vivendo um retorno muito forte do conservadorismo, não apenas no Brasil, mas no Não, mundo. no mundo A todo. Barbie, né? Não era para Sim, falar. não mas era para enfim. falar, mas caiu, Mas né? é aqui. isso. É. E eu acho que, assim, o que que acontece? Eu acho que muitas mulheres julgam outras mulheres sob a ótica da repressão que elas mesmas sofrem. Que elas sofrem, claro. Então, elas são tão travadas com elas que elas olham para outra com a mesma régua moral Aham. que as impede de serem felizes. Porque no momento em que eu reconheço a liberdade da outra, eu posso me permitir ter essa liberdade, mas no momento Ou enxergar que eu não tenho. ou enxergar que eu E não tenho. principalmente Exatamente. É. perceber que as É. coisas não necessariamente precisam ser assim, né? Exato. Exatamente. Por que que os países totalitários lá do Oriente impedem o contato com a civilização ocidental, né? As televisões são barradas para que não chegue lá uma notícia de que as mulheres podem andar com a cabeça descoberta, enfim, que as coisas podem ser diferentes, né? Aham. Isso desacomoda, né? Sim. É que tudo muito assim. Eu acho que sempre teve essa coisa do corpo da mulher que é o espartilho, o pé que devia ser menor, as indianas que tem que esticar o pescoço. É sempre no corpo da mulher que tem. Como é que essas mulheres tão contidas, o prazer é. O que é o prazer? É uma palavra que eu não conheço, né? Prazer é dar prazer ao homem. Exatamente. Pois é. E não diz respeito a gente, diz respeito ao Respeito ao outro. outro, é eu como um objeto de Uhum. prazer. E, gente, isso eu não sei se aconteceu com vocês, mas assim, eu só fui ter prazer com um homem, ter um orgasmo com um homem lá com uns 27 anos, com meu primeiro marido, depois de muitas tentativas, entendeu? Aham. Porque até então eu só dava prazer. E me masturbava sozinha. Ai, se masturbar é tudo, né? Não é tudo, mas assim, tu tem vergonha. Eu tinha vergonha com 20 e poucos anos de dizer, olha, eu quero gozar também. É. Olha, eu preciso me tocar para gozar. Eu acho que não tenho a mesma experiência, talvez eu tive prazer com mas eu acho que essa liberdade de falar exatamente o que a gente quer é muito recente também. Também. Claro. Eu me senti assim depois de uma certa idade. Né? Porque antes, tipo assim, tu tinha vergonha de dizer, eu gosto que tu aqui, assim, Sim. entende? Como assim tu gosta? Tu já Tu não é aprendeu uma com boa quem? menina. Exatamente. Da onde que tu trouxe isso, né? É mais ou menos Vergonha, isso. era Mas mais isso fácil é- tu fingir ali um orgasmo e terminar aquela. Sabe? Vamos lá. Gurias, exatamente, e com Pronto. filho, com o dia a dia, e aí a pessoa quer transar contigo, cara, tu não tem mais corpo, né, para isso. É que eu tenho uma experiência com maternidade bem diferente, assim, né? Porque eu tive filha muito mais velha, a Paty também, e eu já tinha uma consciência da minha Sim. sexualidade maior, Aham. diferentemente de ti, que teve filho menina, praticamente, se tu for comparar. Mas com quanto? Menos de 30? Não, 32 o primeiro, 36 o segundo, eu sempre fui tardia. Tá. Eu tive filho mas com eu acho 22 anos. Mas No é, meio da faculdade de medicina. olha só, Tu vê, guria, então o que que tu sabe sobre sexualidade ainda? É muito... Com 22 é muito jovem. É. Isso é um aspecto bem interessante e é próprio da sexualidade feminina, porque o homem ele tem o genital externo, né? aham, E tem a sua sexualidade validada e até estimulada, né? Pode-se proclamar em rede nacional que nasceu com aquilo roxo, né? aham, Quem tem já passou algum tempo lembra dessa frase, né? Já a menina tem os seus órgãos genitais internos, ela não enxerga, né?
é a sua sexualidade, o seu erotismo inibido de todas as formas. A menina não deve tocar, não deve se tocar, não deve falar. O genital feminino não tem nome, não é mencionado. Então, tem uma inibição, inclusive, do conhecimento que a menina pode ter do seu corpo, né? Então, tem um gap, mesmo mulheres maduras e com um conhecimento intelectual, um nível educacional avançado, o que as pesquisas mostram é que as mulheres não conhecem o seu corpo, né? E mesmo, vamos dizer, não gostam, porque está proibido o prazer com o seu próprio corpo, de colocar remédios, preservativo feminino, tudo que implica em se tocar, já esbarra. Então, claro que a mulher tende a demorar mais tempo para descobrir o seu prazer, né? Mas assim, tem uma coisa, né, que me veio agora na cabeça. Vocês já viram como alguma coisa, quando é muito legal, ela é do caralho. E aí Não é da buceta. Não é, não, aí eu cheguei um dia e disse assim, por que a gente tá falando que só quando a coisa é boa é do caralho? Ela pode ser da buceta. Buceta? Nossa, não. que nome horroroso. Uau, não, né? É impressionante. Eu me lembro de um depoimento de uma mulher que ela me contou que foi para um motel com um cara que ela estava começando, e que ela, enfim, o cara não era lá fisicamente aquela coisa toda, e ela foi toda assim, depilada, taradiça, sabe, macia e tal. E aí ela disse que estava assim, depois do ato, né? Ela ficou embaixo das cobertas e olhou para o cara estava sentado, de perna aberta, tinha uma barriga, tomando uma cerveja. Bem feliz. E aí, sendo ogro. o que a gente é bem feliz determinando um lugar de poder. Os homens têm poder em qualquer lugar, mesmo que eles não valham nada. Eles têm poder, porque eles são investidos disso. Vocês imaginem a segurança desse cara para sentar do jeito que ele estava sentado, tomando a sua cervejinha, e para ele estava... É isso. Aliás, olhem o espaço que um homem toma quando ele está sentado. Gente, eles abrem as pernas como se eles tivessem um pênis enorme e esse pênis está em estado de dormência, não deve ter mais do que 2 centímetros. Para que esse espaço todo? Entende? É um absurdo. E tem de homem na rua com uma barriga gigantesca e a camiseta levantada. Entendeu? Não, e os que vão caminhar e levam a camiseta assim. Põe uma mulher para caminhar com um top e barrigão. Não, tem várias, está tudo certo, Tá tudo entendeu? certo. Não, mas mas que aí o homem tendo pode ficar à pau, vontade. tá tudo bem. Não Claro. importa o resto. Mas é que o homem A tem essa coisa... presunção de um... Não, e assim, isso vale para qualquer área, né? O homem, ele tem autossuficiência. Sendo homem, ele já nasceu autossuficiente. O homem sendo medíocre, ele se considera melhor que qualquer mulher inteligente. Exatamente. E isso é uma coisa. Isso até tem pesquisas do próprio LinkedIn que mostram que as mulheres, por exemplo, quando vão se candidatar a uma vaga de emprego, elas têm que preencher do currículo necessário quase 100%, para elas se sentirem à vontade em se candidatar. Os homens se candidatam com menos de 60% dos itens preenchidos, eles já estão achando que vão conseguir a vaga. Entende? Essa autossuficiência do homem, a gente, como profissional, nossa, a gente luta, se destaca. O homem é um otário e está se achando ótimo. Sim. Gente, a mediocridade é um valor masculino. A gente trabalha o tempo inteiro para não ser isso. Porque a gente tem que se destacar muito mais do que qualquer homem, em qualquer merda de área que a gente atuar. Sim. Não só no sexo, como na profissão, como um pai medíocre. O pai leva a criança para comer McDonald's, olha que divertido. Que amor. A gente, o que é? É uma incompetente, olha o que está dando para as crianças. Tem um julgamento muito maior. Sempre. Sempre. Quer dizer, numa cultura fálica, né? Total. De fato, ter o pênis já implica numa posição de completude. Superioridade. De completude, né? É como se tivesse Ele tá tudo o que pronto. precisa, né? Independente de qualquer outro aspecto. Só que isso
Freud denunciou lá em 1900 que isso é uma teoria sexual infantil. É a visão da criança que se dá conta que um tem algo pendurado que o outro gênero não tem, né? Quer dizer, é para a humanidade evoluir, é para a criança crescer e se dar conta que os dois gêneros são igualmente competentes, completos, né? E complementares, né? Não é que um tem tudo e o outro é castrado. Não, isso é uma teoria sexual infantil, mas que organiza, estrutura a nossa cultura, né? Então, sim, os homens, eu até não diria que eles não... Eu acho que o machismo cobra muito também. O homem tem que ser tudo, senão ele é um loser, né? Não, eu acho Assim, tem essa parte. Mas assim, mas que a mulher, ela luta com uma sensação de insuficiência, De como perda. se, por mais que ela fizesse, ela está sempre tendo que provar o seu valor, né? E sendo criticável muito facilmente. Então, é uma cultura que vai confirmando essa, E vamos vocês acham dizer, que quantas né? gerações vão ser necessárias para mudar isso? Eu fico impressionada, sabe? Muitas. Depende, né? Depende do que a gente fizer, porque tem países como Noruega, por exemplo, né? A Suécia, em que, e tem outros menos desenvolvidos, em que o que é transmitido para as novas gerações é muito diferente. Não, mas né? sabe o que acontece lá? Na Noruega, principalmente, a gente tem amigo norueguês. Isso acontece há 3, 4 gerações, não é agora. Exato. Isso é muito antigo. Esse feminismo Mas mostra deles... que é possível, né? Sim. Não, possível mas quanto tempo aqui, por exemplo, vai levar? Nossa! Eu percebo assim, eu tenho uma menina, né? E assim, eu tento dar a ela uma autossuficiência. E outro dia eu tive um embate com a minha mãe, porque a Clara falou sobre questões de namorados, e eu acho que ela tem 9 anos, a gente não fala sobre isso. Mas ela estava falando, ela falou sobre quantos namorados uma mulher tinha que ter. Eu disse assim, minha filha, tu vai ter quantos namorados tu quiser. E ela, mãe, e todas as mulheres casam? Eu disse, não, tem mulheres que só têm namorados. Aham. Minha mãe ficou muito furiosa comigo, porque ela disse que eu estava dando um mau exemplo para Clara. Gente, Então, tu tá vendo, é uma geração Mas só. é uma geração que era assim, então não... Mas pensa que a minha mãe foi uma mulher que se separou, que foi muito polêmica, tipo assim, até ela, eu fiquei muito chocada quando eu vi isso, que teve vários namorados, inclusive, não conseguiu de verdade Sim. assimilar o que ela própria viveu. É que gurias é muito complexo. Eu acho. Mudar uma cabeça precisa de um entorno muito favorável, sabe? Não é uma coisa assim, porque é sempre uma luta, é sempre uma luta, é sempre uma luta. E as pessoas não querem mudar o mínimo. Esses dias eu fiz um post falando sobre a questão de chamar as meninas de princesa e os meninos de campeão. Ah, sim. Eu fui apedrejada. Isso é o mínimo, né? Assim, ó, fui apedrejada. Isso Eu no meu círculo ali, tá? 80% das mulheres disseram que não há problema algum com essa expressão, Claro que tem. tá? E claro que uma princesa Que não há pressupõe problema um algum. príncipe, né? Pressupõe o príncipe. O que eu tento mostrar para minha filha, por exemplo, é que hoje tem muita literatura que desmistifica um pouco a figura da princesa e transforma as princesas em mulheres mais autossuficientes. Mas o exemplo princesa segue sendo esse, retrógrado e com príncipe. Não, educada, do lar, comedida, Exatamente, castrada. Mas essa nova submissa. princesa, né? essa nova princesa que tu tá falando é uma invenção da indústria, que é aquela coisa assim, é que nem a loira que nós não vamos falar. Sim, mas a Frozen, por Seja uma exemplo, invenção, acho que seja um reflexo. A Eu Frozen, também eu acho. A Frozen é muito importante. tem muitas Sabe quem era o novas. beijo do final da Frozen? Eu chego a me arrepiar. Não era o príncipe, era a irmã. Ela era o Ah. amor real. Aham, Isso é bonito, lindo. bonito. A Clara tem um livro que chama Princesa e o Dragão, uma princesa diferente, que a princesa foge com o dragão para ter aventuras. Ela diz, Aham. não, meu Ela não amor, precisa se quiser me casar, apaixonar, né? né? Não, o príncipe salva ela e põe ela noutra torre. Ela diz, oi? Com muitos vestidos, e ela diz, eu não quero isso aqui. Ela chama o dragão e diz, me tira desse troço. Aham. E eu acho que é esse discurso que as novas mães, E as tu acha mães que isso agora- tem eco na mudança Ah, da... Mas eu acho que ainda é uma Depende. minoria. Uhum. Ainda é uma minoria, né? A Eu sou uma maior mulher bem parte é informada, isso, né? privilegiada, Claro. que tem acesso a esses livros, que entendem o que a Frozen quer, porque tem gente que está criticando a Frozen porque ela é sapa. É, não,
E os pois é. comentários todos nesse post não diziam respeito a isso, a maioria, tá, Paty? Sim. Diziam respeito que era uma coisa de carinho, de atenção, Ah, de eu vi, delicadeza. total. E que homem campeão é campeão mesmo, entendeu? Claro, qual é o problema? E aí, campeão? Mas é que as pessoas não se Aí dão o cara conta. tem que ser campeão, entendeu? Porque senão Que é o ele- machismo que tu falou. É, né? senão ele é um Sofre loser. também. Se É ele uma não for um campeão, exigência ele é um enorme, loser. né? Gente, É, a gente tem que equilibrar essa balança de Tem um que jeito equilibrar. que é tão complicado, porque não são todos os homens errados, não são as mulheres todas certas. Não. É essa harmonia da gente dar condições, né, para que a corrida. Vamos dizer, nós precisamos uns dos outros, né? E não é uma competição. Não. Nunca Mas foi. é que assim, ó, na verdade, às vezes eu fico com um pouco de raiva do homem. Não, e tenho mesmo, às vezes uns caras comentam lá, diz, o que tá comentando aqui? Eu já mando merda, entendeu? No meu Instagram. Porque, tipo assim, tu não tá no Sim. teu lugar de fala. Tu já teve muito lugar de fala. Aham. Então não vem dar opinião sobre isso aqui. Um dia eu perguntei para o cara opinou não sei o que, eu disse, tu fala da onde? E ele disse, eu moro em Amsterdã. Eu disse, mas, porque eu estava exatamente perguntando assim, por que esse cara está falando sobre isso, sobre uma coisa do corpo da mulher, das mulheres, né? Porque eu falei que as mulheres precisavam investir tanto na sua Sim, aparência. teu vídeo maravilhoso. Aí ele foi e disse assim: eu gosto de uma mulher que seja cheirosa, Tá tomando tarari, cu, né? tarará. E aí, Desculpa. eu falei, da onde que tu tá falando? E eu disse, o que tu. Eu falo de Amsterdã. Eu digo, ah, tá. Olha, eu não tenho nenhum problema em que ele goste de uma mulher cheirosa, desde que ele se dê conta que também convém que ele esteja cheiroso. Cheiro, ah, né? perfeito. Olha, eu devia ter respondido isso. Tem uma- Exatamente. Mas tu Tem sabe uma que fala isso- do Nelson Rodrigues que ele diz que a mulher deveria ir para a cama vestida para uma festa de gala. Só que ele não diz que o homem também deveria. Aliás, Né? eu queria ver como é que ele ia, né? Aham, Ah, aham. o Nelson Aquele Rodrigues. charme de pessoa. É, imagina o gostosão. É essa, Amor. Não, né? essa exigência, né, em cima. Eu acho também engraçado, eu acho que se os homens tivessem o poder do útero, eles iam sair matando, não ia ter mulher. Porque eles iam se autorreproduzir. Não, gente, é uma loucura. Nós seríamos exterminadas. Nós seríamos exterminados. Dá um útero para um homem e pronto, acabou o mundo. Olha, eu não discordo. nós- Mas olha, isso está lá no discurso de eu ia Aristófanes, dizer, né? Isso está no E aí eles discurso iam de sentir prazer entre eles Aristófanes. mesmos, E, Mas claro. assim, tem muita teoria que diz que o homem não gosta de mulher. Eu Ele- não tenho entendeu? dúvida. Ele gosta de homem. Ele só tá com a mulher porque ela reproduz. E, Né? pessoal, é que Porque numa ele gosta de conversar com cultura. quem? Ele gosta de bater papo com quem? Tomar cerveja com quem? Jogar futebol com quem? Com quem? É. Né? E a É mulher, que a numa cultura esposa, é a machista, mãe, né? em que a mulher é desvalorizada, é claro que o homem só pode atribuir valor a um outro homem, Aham. né? Então, isso atrapalha a relação, né? Uhum. Então, mas lá no discurso de Aristófanes, tá, que na origem era um gênero único, né? E que eram seres redondos com oito membros, né? Uhum. 4 braços e 4 Uau! pernas. Só que eles eram tão poderosos que eles queriam subir ao céu, eles desafiaram os deuses. Então, os deuses, em retaliação, resolveram partir os humanos ao meio para diminuir o poder desse ser que era tudo, né? E que se autoprocriava sozinho, né? Aí surgiu, então, os gêneros partidos ao meio e que tem que se encontrar a sua metade, né? Que complementa. Mas que lá no Aristófanes já previa que podia ser tanto a metade de um lado masculino podia ser feminino, como podia ser masculino, e a metade de um lado feminino também podia ser feminino. Olha, isso Aristófanes, os gregos já diziam. Mas Né? os gregos eram bem safadinhos, né? Eles Não, eles eram bem mas eles contemporâneos gostavam- nesse eles Eles eram pensavam. Muito. Eles masculinos. pensavam. É. Né? Não, e Pensavam. tinham essa questão muito de uma moral muito mais ampla, né? Mas Isso é uma Mas coisa... era uma coisa mais mental, isso, porque os romanos era do sentir, né? Aquela coisa das festas romanas, assim, né? E os gregos têm toda essa coisa, eles são muito mais refinados. Nós, Roma, né? É um rolo. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui. Uma coisa que me assusta muito que a gente falou sobre as gerações, né? Eu tenho um filho menino de 15 anos. Eu fico apavorada. Com as mulheres? Não. As meninas estão na delas. Eu fico apavorada com eles. Por quê? Eles são extremamente conservadores.
E eu já tive conversa com pais de vários. São. Eu não sei, entendeu? Não, isso é do teu filho, né? Que, Não, eu não tipo, sei. Eu espero que um dia isso bata nele, que volte, entendeu? Tudo que eu falo, tudo que eu faça, tudo que eu faço. Mas eu não consigo nem seguir muito com um diálogo. Porque ele disse, "Ih, mãe, não vai dar, né? Isso aqui é contra o feminismo, né?" Ele Aham, tira sarro de mim o tempo todo. aham. E o grupo de amigos são de um conservadorismo, uns piá de 15 anos que vocês não imaginam que eu estou falando. Eu imagino e Eu, para vivi já preservar essa isso. turma, eu não vou tocar à frente aqui, mas é assustador, Aham. tá? Escola particular, um grupo, assim, ó, Patrícia, bullying cu- até não poder demais. mais. Aham. Assim, ó, em quem é diferente sexualmente, em quem tem escolhas diferentes, em quem quer Gordofóbicos. gordofóbicos, homofóbicos, tudo que vocês podem imaginar. Todas as fobias Esses possíveis. adolescentes, na grande maioria, são. Mas, Patrícia, assustador. é Diz que a gente muito tem muito a maior. evoluir, muito a A evoluir. cultura opressora, ela é muito maior do que uma a mãe. libertária. Muito mais do que a família. Ó, há muitos anos. Mas imagina a tristeza que dá para uma mãe. Nossa. Eu, às vezes, eu choro, entendeu? Eu te Quando eu entendo. ouço algumas coisas que ele diz, eu vou pro meu quarto, me tranco e choro. Eu tenho vontade de chorar agora só de imaginar. Entendeu? Porque eu disse, não é possível. Gurias, é que não tudo é, que eu mas- faço. mas não tem mas nada a ver assim, mas- contigo, Não, mas não tem é nada a ver isso, com não a interessa, pessoa não é a maior do que culpa, é o Mas- fato. Deixa a terapeuta falar aqui um favor, pouquinho. Fala, só um pouquinho com você e a terapeuta. Vamos abrir a sessão. Não, é que um filho adolescente, ele precisa se discriminar do pai, da mãe, especialmente da mãe, né? Então, se tu fosses conservadora, provavelmente ele seria ultraliberal. Como tu és liberal, ele provavelmente precisa ser muito conservador e ostentar o conservadorismo dele como uma forma de se discriminar, se separar, para poder bater asas do ninho rumo à vida adulta. Tem a identidade Então, dele, né? não te assusta muito, ele é adolescente, ele está adolescendo, e ele vai ter que, né, o cérebro se desenvolver e a mente se ampliar, e sabe lá o que vai acontecer quando ele tiver um pouquinho mais. Ele provavelmente vai integrar tudo que ele viu contigo e que foi carregado com respeito, vamos dizer assim, né? Então, não chora tanto. Se estiver lá chorando, pensando, ele está na crise da adolescência. E que Então, bom que né? ele tem espaço para se colocar, né? Porque Não, todo e eu dia- conhecendo o filho da Paty, eu tenho certeza que ele vai ser uma pessoa muito, muito bacana. É bem, acho que é essa transição mesmo. Amém. Ou só me preocupa com os outros que talvez não tenham pais como tu. É isso que me Mas preocupa, a- entende? Mas é uma gurias, eu acho que onda. é uma A gente fase está também, numa, como ela falou. numa onda conservadora bem importante, assim. Mas é Eu já ando com maior do que medo de nós. assistir série, né? Porque primeiro Walking Dead, aí veio a Covid, né? Aham. Agora tem o conto da Aia. E aí a gente vê Damares e outros conservadores, enfim, né? É algo que a gente realmente precisa se preocupar. Eu acho que eu vou ver com esse, Simpsons, né? tá? Bem melhor, bem melhor. Mas isso que tu tá falando, quando os meus dois filhos estavam nessa fase, a gente estava no McDonald's e eu fui pegar não sei o quê, sabe? Guardanapo. Guardanapo. Voltei, eles estavam. Daí o que vocês estão rindo? Ah, isso não dá nada. Tá, mas o que vocês estão rindo? É por causa de uma guria lá do colégio. Eu disse, por quê? Ele disse, ela é meiga. E eu disse, que amor, que legal. Ele disse, não, ela é meio galinha. Aí eu disse, como assim meio galinha? Por quê? Porque ela dá para todo mundo. E eu disse, tá, mas se os guris pegam todo mundo, por que ela não pode pegar todo mundo? Para, vem tu com as tuas ideias e tal. Isso. É mais, eu acho que é uma coisa muito maior do que a gente está falando, Uhum. sabe? Eu digo que toda essa opressão, ela é passada no leite materno. E ela é transmitida fundamentalmente pelas mães. Tá, eu já fui crucificada quando eu falei isso. Agora as mulheres são culpadas. Não é isso, é acima de nós. É um controle tão. Nós estávamos falando há pouco, que conservadorismo, que daí eu fiz isso, fiz aquilo. E as mulheres. Gente, o mundo é conservador. Nós vivemos num país conservador há muito tempo, porque não pensem que
vou entrar nesse assunto, claro, mas é tão estruturado que não depende de governo. A estrutura do conservadorismo e do controle, ele é muito maior. Então, por isso que eu acho que as mulheres é que vão fazer uma revolução no momento em que entenderem que nós é que fazemos o futuro do mundo quando nós estamos, quando nós somos mães. E nós ficamos 5, 6, 7, 8. Tu é separada, eu sou separada, tu também. Nós criamos os nossos filhos praticamente sós. Uhum. E numa bandeira daquilo que a gente acreditava. Então, assim, tu sai fora um pouco da curva, assim, eu também, tu também, mas a maioria das mães não são libertárias, mas não porque elas são umas filhas da puta, porque são umas... É porque é uma sociedade muito machista, muito masculinista, e que não tem como tu sair, sabe, disso, se isso não for no coletivo. Uhum. É no coletivo que eu acho que se dá essa mudança. Eu falo sabe? muito sobre essa questão do coletivo, sabe? Eu É acho que a aí. gente só vai pensar, só vai para frente quando for rede. Porque experiências individuais, elas movimentam, elas começam. Aham. Mas a gente precisa se unir mais. E eu acho que sabe qual é o grande problema disso tudo? Mulher não acredita em mulher. Não, mas é que não foi Sabe? criada para isso. Não, tudo Mas bem. ao mesmo não tempo- fomos, mas temos que ver que Temos que mudar. mudamos. Mas, ao Chega, mesmo né? tempo, É. ver mulheres em lugares de valor, de poder, enfim, pessoas que nos dão orgulho, né? Que nos Claro. inspiram, é absolutamente fundamental. Sem né? dúvida, mas assim, ó, a gente tem que olhar então- para elas com admiração e não com inveja. E aí que eu vejo que existem muitas é mulheres que humana. ainda. Tudo bem que é humano, mas a gente está falando em mudança. Só porque é humano a gente vai aceitar? Mas Chega. aí entra em contato com a Cacete. tua inveja, com o teu, sabe? E isso, nós podemos A gente tem estar em que contato. pensar mais, entendeu? A gente tem que Sim, se só que- questionar mais. Só que Uhum. isso... Chega de isso- achar que é normal. Chega de dizer tudo bem. Chega de dizer, é assim mesmo. Deu! Ai, é assim mesmo. Não é. Não é assim mesmo e tem que mudar. Poxa sem a vida, menor tem que olhar dúvida. essas mulheres que nos inspiram e dizer: cacete, que bacana, olha onde ela chegou. Vamos lá, gente, vamos lá. Entendeu? Não, amiga, tem tudo isso. Só que essa questão que eu trouxe dos adolescentes é exatamente o contraponto a isso, entendeu? Todo esforço que a gente faz, e aí tu vê dentro de um grupo Uhum. que se frequenta a Claro, casa, um não. movimento ao contrário de uma gente muito pequenininha ainda, muito jovenzinha. Mas ouve só, Mas é isso. não é É, por mas isso que que tu vai são- perder teu fôlego, né? Não! Pois é que tu não a perde, mas eu gente- vejo muita gente perdendo. Se E é a- por isso que eu digo, a gente só vai ser alguém quando for rede. Se a gente Sim, exatamente. tivesse Juntas desistido, somos nós mais, não estaríamos né? aqui. A questão não são eles, é o entorno deles. As escolas, Uhum. escolas caríssimas, escolas pagas, escolas que eu falo com algumas mães que a gente até vai falar sobre isso na fala feminina, que é as meninas de 8, 9, 10, 11 anos que estão fazendo luzes no cabelo, descolorindo o cabelo com produtos altamente tóxicos, fazendo mão toda semana no salão e com uma exigência estética que não é delas, isso é passado. Quando eu fiz aquele Reels, falando assim, gente, olha tudo que uma mulher tem que fazer, como é que a gente... Isso é muito escravista, né? E aí alguém disse assim, sim, mas e as meninas que estão fazendo isso? E uma mãe, eu perguntei para uma mãe, e ela foi disse assim, ela estuda no colégio tal, se eu não fizer isso, se ela não fizer isso, ela vai ser excluída. Por isso que eu digo, É tão muito difícil. violento. É muito É muito difícil. violento. Mas eu lidar, né? posso ser sincera, minha filha faz luzes no cabelo. Sabe por que que ela faz? Porque ela quer cabelo verde. Ela não faz para ser igual, ela faz para se transformar em Pra ser algo. diferente. Mas Aham. não, porque as outras também têm cabelo Ela verde. faz pra brincar. Mas é uma brincadeira, não é uma cobrança. E ela, tipo assim, às vezes ela pinta o olho roxo, azul, cor de... Porque ela gosta da cor. E é isso que eu explico para ela. E às vezes ela me diz assim, a fulana tem o cabelo mais comprido. Eu disse, mas o que que a fulana importa para ti, minha filha? E eu acho que esse papel, ele é uma briga diária, meu amor. É uma briga diária. Entendeu? É tipo Aham. não perder o fôlego. Porque a mãe que diz, se eu não fizer isso, a minha filha não vai ser aceita. Ensina a tua filha que ela não precisa ser aceita. É difícil? Óbvio. Uhum. Tu já viu coisas fáceis na tua vida? Não, Mas é bem talvez não funcione, mas esse é teu papel.
Talvez para a menina seja mais difícil, talvez não dê certo. Mas a tentativa tem que ser válida. Eu acho que às vezes a gente cansa de tentar. É que a gente está exausto. É. E outra coisa, quem come, quem pensa, quem frequenta os lugares de uma percepção melhor, uma educação, tarará, é gente que não está levando para frente, não. E isso me assusta muito, sabe? Porque além disso tem toda uma desigualdade que o pessoal não tem acesso. E tem um pingo de gente tendo acesso e sendo muito babaca e conservadora. Mas nós somos otimistas, né? Não, eu acho que é muito difícil, gente. Eu acho que a gente vive um momento, assim, absolutamente o melhor momento do mundo, por mais Verdade. por mais Também que acho. ainda tenha muito, e que claro que esse melhor momento ele é para um grupo ainda pequeno, é para uma bolha, né? Uhum. Mas eu estive recentemente na Etiópia e fiquei tão feliz de ter tido a sorte de nascer no Ocidente, né? Lá, 50% das mulheres têm ablação do clitóris. Bárbaro. Então, Isso é assim, forte. nós estamos no 3º milênio, né? Então, isso que a gente aqui, enfim, às vezes se desanima de pensar que é difícil, Aham. mas sem dúvida, porque o ar que a gente respira veicula um machismo estrutural, é um fato isso, né? Então, a mudança, ela é lenta, mas a gente já desfruta de uma mudança fantástica, A gente tá aqui falando assim, sobre né? isso. Exato. Então, estamos mulheres que trabalham, né? Por Aham. exemplo, né? Que têm os seus, enfim, né? Cuidam das suas vidas e se cuidam, enfim. O que não quer dizer que não se relacionem muito e não busquem prazer e não gostem de homens, né? Aham. Mas é uma luta. Eu gosto muito dessa ideia. Tem um autor que diz que a mãe é o maior partido político do mundo. Ai, que coisa Né? linda isso isso. também. Eu Lindo, acho né? que é. Tudo isso. Porque isso. a gente Nossa, mudar o que- mundo é isso. é a gente que transmite valores. Claro, os pais também, muito mais esses novos pais, porque isso também está mudando, né? A gente Uhum. agora vê homens com crianças nas pracinhas, Uhum. vê homem passeando com carrinho, enfim, para muitos as coisas estão mudando para melhor, né? A minha filha está em São Paulo com o pai de férias, o meu ex, que é maravilhoso. O teu ex é Sensacional. um grande pai também. A gente tem muitos casos de homens que estão... Eles têm os seus defeitinhos. Meu genro cuida da minha neta taco a taco com a minha filha, assim, sabe? Eles têm uma divisão de funções, uma parceria muito mais harmônica, assim, muito mais Do que orgânica, vivemos sabe? até, né? Do que costumava ser em gerações anteriores, quando eu fui filha, né? Uhum. A relação, o pai, o papel do homem mudou muito. Claro, sempre é mais para uma bolha, mas aquilo vai aos poucos se espalhando, né? A gente precisa de bolha para espalhar, né? É isso, né? Uma bolha se junta a outra, se junta a outra, que se junta a outra. Quando A gente estoura... estava falando de sexo, vamos? Vamos voltar para a cama, ou para a mesa, ou para... Gurias, uma das coisas que me incomoda muito é essa coisa dos filmes, né? Mostrarem um tipo de sexo que meio que também está na cabeça de muitas mulheres, que é os filmes americanos, mais dos europeus não são tanto assim, que é sempre a repetição, séries ou filmes e tal, do mesmo tipo de ato sexual. O cara pega a mulher, coloca ela aqui assim, normalmente ele pega, coloca assim, leva ela contra a parede, e aí ele penetra ela, e ele Em pé. goza de Isso. pé, E ele ela- segura no mínimo 60 quilos. Tá? Ele segura... Eu e Pareja... Não, vocês estão ferradas. E sem Nunca. sem preliminares, né? Sempre É algo uma instantâneo. loucura. Assim, tira assim. Aí eu fico surreal. olhando e digo, gente, mas o que que... Primeiro, como é que quando eu fiz um vídeo sobre isso, e um cara foi e disse assim, é porque a senhora... e porque eu pensei, como é que o membro viril
Se é uma coisa assim, como é que ele fica de pé, leva, puxa, empurra? Se o cara é barrigudinho, baixinho e é hipertenso, acabou o sexo, queridas. Então, assim, não tem como, né? Não, e tu imagina se a mulher pesa mais de 50 quilos, né? Acabou. Então, Não dura assim, 5 minutos. pois é. E aí, vocês entendem que voltamos ao mesmo assunto, que existe uma É o campeão e a princesa. o campeão e a princesa. O campeão vai lá e a princesa goza. Então, assim, E ela está automaticamente pronta. pronta. Sim, Molhadinha já, Molha- né? E o, e o mais estranho, não tem preliminares e a mulher não tem nada no corpo, a não ser um buraco, sentindo um enorme prazer com aquele pau entrando e saindo. Que dê o seio e que dê o corpo dessa mulher, que dê, sabe, Cadê o clitóris, né? Porque, tipo, clitóris Não, e o próprio peito. Tu não vê nunca uma nenhum cena, homem. né, de um pegar no peito. Eu já... Ai, gente, o seio. Não tem nada disso. Não, assim, ó, ou então ele vai pra vai cima ser dela. censurado esse podcast. Ai, ótimo, gente. Censurem, vocês estão gostando. Digam se vocês. Mas não tem mesmo. Mas é um não absurdo. queria. É o Não, sexo performático. performático. Mas performático do homem Mas é Sim, do não, homem. e da mulher para dar prazer para ele, né? Porque ela fica ali É. com aquelas unhas, né? É. Com aquela cor. Gente. E outra coisa, eu adoro que elas acordam tão com seios, assim, com os cílios prontos, todas maquiadas, e assim elas. Gente, eu me divirto, para mim é comédia. Aí fica toda aquela coisa assim de. A única coisa que a mulher se movimenta é quando ela vai por cima dele, Sim. e aí ela fica assim, e ele. Gente. Como é que tu cria gerações de mulheres com domínio dos Estados Unidos sobre um tanto de país, com essa, como disse o Ariano Suassuna, antes eles vinham de canhão, agora eles vêm de cultura, que a melhor maneira de fazer a guerra é quando tu domina o país com a tua cultura, Uhum. né? Então, assim, ó, eu queria tanto viver essa cena de alguém me segurar. Eu juro, eu nunca vivi. Vocês já viveram? Esquece, imagina, nem ser carregada a noite de núpcias. Quem é que vai me carregar? Entendeu? Só se eu casar com o Hulk. Entende? Quer dizer, Homem de ferro. isso ferro. Homem de ferro. Isso. Então, isso fala em como no mundo, especialmente no mundo feminino, mas também no mundo masculino, né? Também sobre os homens paira essa exigência que eles têm que enfrentar todas as batalhas e como o Rambo, o Schwarzenegger, estar de camisa branca e sem nenhum fio de cabelo fora do lugar. Inabaláveis, Sempre de pau duro, né? sempre de Pelo pau amor de duro. Deus. É difícil. É por isso que, olha, eu adoro difícil pra filme erótico de mulheres gay, tá? Lésbicos. Acho incrível. É muito tesão, né? É muito tesão, porque elas realmente fazem o serviço de casa, né? Então, Elas fazem o serviço de casa, porque não tem o pau no meio, né? Eu sim, nunca assisti, sabia? Ai, é uma delícia. é bem legal. Eu prefiro, eu gosto de pau, prefiro homem, deixar bem claro aqui. Mas assim, ó, mulher com mulher é uma coisa muito bacana de se assistir, entendeu? Aham. Porque não tem o pau para atrapalhar. Agora, Amiga, porque tu, assim, ó, o homem vai direto para o homem vai vai direto pro assunto, No entendeu? filme, no filme. No filme, não, amiga. eu adorei a fala. No filme, Agora, o homem vai direto ao no assunto. É filme. isso. não, e tem uma coisa agora que os homens são super. Eu li ontem alguma notícia que os homens são super favoráveis a fazer sexo a 3 ou a 4, porque eles amam ver a sua mulher. Saiu essa pesquisa, né? Tu viste? Uhum. Mas assim, ó, sempre. Não, eles gostam de ver a mulher transando com outra mulher, Mas preferencialmente. tu já imagina se eles vão querer um pau no meio. Não, aí tem aquela coisa do casamento aberto, que eu acho o máximo, né? Ou então essa coisa da trilogia, em que o cara, normalmente o cara quer uma outra mulher, porque na cabeça, imagino, deles, deve ser o seguinte: elas vão lá, transam, que gostosura, e ele vai lá e resolve o problema delas. Pode ser. Né? Mas quando tem. Quando é aberto com a mulher e outros caras, os caras não aguentam. Eu acho que, no fundo, eles gostariam de eles serem a mulheres e ser
comidos por outros homens. Ai, acho que tá demais isso. Eu não sei, eu acho que tem vários casos e várias maneiras. Eu conheço várias mulheres que são bissexuais e que elas propõem para o marido, entendeu? Uhum. Diz, cara, vamos botar uma mulher aí, porque eu também gosto de mulher, entendeu? Aham. Acho que Quer também ficar tem comigo? isso. Vamos continuar É, assim, né? eu tive um namoro em São Paulo, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu me apaixonei pelo cara, ele era casado e a mulher dele se apaixonou por mim. Ela me quis. Bah, isso aí é um conto ótimo. Foi uma loucura. E eu era uma menina, entendeu? E foi super interessante. Só que eu não Tu era. viveu isso? Eu vivi, só que eu não era apaixonada por ela, eu era apaixonada por ele. E ela era apaixonada por mim. E ele era apaixonado pelas duas. Cara, foi uma confusão. Eu imagino. O Mário Quintana tem uma frase que diz assim: minha senhora, eu lhe amo tanto que até pelo seu marido eu tenho um certo encanto. Quebranto, isso é muito bom. Eu acho o máximo isso, né? Eu gosto tanto de ti que eu gosto de todo o teu entorno, né? Mas 13 é uma coisa muito difícil. Tu tem que ser. Eu já acho uma dificuldade. 2 já é difícil, né? Não, Já é difícil. muita trabalho. A gente se entender com a gente mesmo Também já é uma questão. já é um trabalho, né? E eu acho que a gente Claro tem que que se se a dedicar mais a esse gente- trabalho, sabe? Se a gente adota essa cultura que nos é prescrita e que prescreve que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, é como se simplificasse a tarefa, né? Porque Aham. é muito mais complicado, é muito mais complexo a gente primeiro se entender com a gente mesmo, entender o que que eu quero, o que que eu não quero, por que que eu quero, o que que eu Isso aí é uma faço com vida. isso, quais as consequências, enfim, se responsabilizar pelo nosso próprio desejo, né? E pelas consequências, porque evidentemente não tem almoço grátis, Não, né? Claro. E não tem também desejo e escolha grátis. Uhum. Então, às vezes parece uma tarefa de vida muito mais simples tu seguir uma regra que te é prescrita. E as É mais mães, confortável. entre aspas, né? Uhum. Entre aspas, parece uma tarefa mais simples. Transmitir para a filha como ela deve se comportar para ser aceita num mundo que tem determinadas regras pré-estabelecidas, né? Ter um funcionamento mais independente, que é, vamos dizer, um ser humano mais inteiro, mais desenvolvido, né? Que se Uhum. coloca a partir de si como agente da sua vida, dá muito trabalho. A gente Dá. primeiro tem que se entender com a gente, depois com o outro, que dirá com dois, enfim, né? Nossa, Aham. uma loucura. Eu acho que a gente tem que ser responsável pelo nosso prazer também, né? Completamente. A gente não pode jogar na mão do outro o nosso prazer. A gente Uhum. tem que ser responsável por isso. Quando a gente se dá conta disso, fica mais fácil. Uhum. Tem uma questão que a gente não tocou ainda, mas que eu acho assim interessante, que é o crescimento, principalmente na Ásia, mas o que vai lá, depois vai para os Estados Unidos, depois vem para cá, então vai contaminando, né? Que é o crescimento, os japoneses, eles têm um alto consumo de bonecas, Sim. né? Eles namoram bonecas e levam para o parque. Eu vi um até levando a boneca para surfar na praia, né? E é eu acho isso muito, assim, terrorífico, problemático, Muito louco. muito louco. Mas eu acho que isso fala dessa dificuldade que tu Aham. tinha É muito mais colocado, fácil. sabe? Uhum. Porque é complexo se relacionar com uma outra pessoa, né? É muito complexo. São dois seres, dois organismos complexos muito que têm que complexo. acoplar em múltiplas dimensões Uhum. ao longo do tempo. E cada um dos dois vai mudando ainda por cima, e o que está em volta muda Sim. também. Então, é uma missão quase impossível, né? Uhum. É muito mais simples ter uma boneca que tu liga o botão quando quer, É, faz o eu que acho tu que a gente está quer, passando por um é momento de programado. grandes transformações com relações, né? A gente está vivendo os universos paralelos praticamente, né? Hoje a fantasia ela é quase uma realidade, Uhum. vai cada vez se intensificar, mas isso com a questão tecnológica, né? A gente vai poder ter relações Eu vou viver comigo mesmo e, a todo tempo. e tu vai poder ter quase interagir com Sim. coisas que não existem, com pessoas que não existem Aham. e que não estão presentes de verdade, mas estão ali. Uhum. E que são feitas a partir do teu desejo. Exatamente, atendendo Né? ao que tu espera e não ao que é real. Eu acho que uma coisa de relacionamento que eu sempre penso é que a gente tem uma grande dificuldade em não ver com os nossos olhos, né? E porque quando tu tá te relacionando com alguém, tu espera que a pessoa tenha a reação que tu teria.
E isso, para mim, é a grande quebra. Quando tu consegue dizer, não, eu faria isso, mas essa pessoa não. E tu entender estas pequenas idiosincrasias, que são a total diferença do ser humano, é um dom. E é o que a gente vai aprendendo com a maturidade. E é muito Mas difícil. isso é difícil. É pra caramba. muito. Porque tu espera que o outro tenha a tua reação. Isso é muito difícil. Olha, as pessoas dizem com total convicção no meu consultório, eu jamais faria. Exatamente. E tu não acha que isso é a essência de muito problema? É tu entender que não é tu. Porque não é tu sobre nega, tu. tu não é nega tu o que a tempo todo, outra né? pessoa é uma Um indivíduo. outra pessoa, Aham. né? E que tem seus sentimentos, seus pensamentos, sua maneira de ver a vida. Sabe que quando eu comecei a me relacionar com um pai da minha filha, tem 14 anos a menos do que eu, né? Eu me lembro que eu ficava assim, mas ele não tá. Porque ele é uma pessoa muito diferente de mim nos sentimentos. E eu ficava, lembra, tinha várias crises, e eu dizia assim: não, mas ele não reagiu como eu imaginava, porque eu fiz esse drama e ele não respondeu este drama. E daí que eu me dei conta que eu já estava velha demais para esperar que alguém agisse conforme eu imaginava. Aham. E ali eu acho que começou um pouco da minha transformação, mas eu acho que veio com a ideia de perceber que talvez por ele ser um homem mais jovem, ele agisse diferente. Isso talvez tenha sido uma vantagem para mim, Sim, entende? Não aham. sei se vocês me entendem. Sim, facilitou, Facilitou a minha entendimento. compreensão. Sim, sim. Aham. Uhum. Porque se fosse da mesma idade, eu ia imaginar talvez... E daí é nisso que eu comecei a perceber que as pessoas todas, indiferentemente da idade, vão agir diferente de ti. Aham. E Sabe? como é que é essa tua vivência com o homem mais velho agora? Comparando a Paty. Quem era a Paty antes, quem é a Paty agora? Não os homens. Eu acho que eu tenho que baixar um pouco o meu ritmo e perceber que a idade traz um outro ritmo para as pessoas. Embora elas sejam muito mais ricas em várias coisas, elas têm uma questão de tempo que é outro tempo. É um tempo mais calmo a idade. O envelhecer traz um tempo mais calmo para a gente. A gente já está percebendo isso com a idade que a gente tem. E isso tende a se intensificar, eu acho, um pouco. Uhum. Quem me conhece mais intimamente sabe que eu sou meio furacão, assim, sabe? Eu quero resolver as coisas em 5 segundos. Eu acho que vai ser um baita aprendizado para ti, amiga. Verdade. Né? Porque dá uma puxada de freio, Uhum. assim. Mas não, já tá sendo. Já tá sendo. Mas Já. isso é o aspecto assim interessante e que ressalta a preocupação com a gente, essa tendência a evitar problemas se relacionando com um ser eletrônico, Uhum. programado para ser de acordo com os meus desejos, né? Porque o outro é o que nos transforma, né? Exatamente. É o que não faz E- evoluir também. É, O tal do que, espelho, né? que abre as nossas possibilidades e, enfim, E são nos os enriquece, desafios dessa convivência que nos fazem mudar, né? que nos Eu enriquecem, né? Total. Eu acredito muito nisso, assim, mas eu acho que também é muito diferente, porque eu não vou ter um convívio de cotidiano. Cotidiano. Então fica mais fácil, né? Pois é, Gurias, isso é uma outra questão, porque vocês duas não têm cotidiano e nem tu também tem cotidiano. Como é que é isso? Porque como é que vocês vivenciam isso? De ter um homem que não está no dia a dia, não é um casamento tradicional, né? Eu acho que a gente é bem diferente nesse aspecto, tá? Eu Eu já achava tive. que vocês eram gêmeas em outra encadernação. Não. Eu já tive o projeto casar, ter filhos, morar junto e não quero mais. Muito obrigada, muito obrigada. Eu não também quero homem dentro da minha casa, mas nem amarrada. Entendeu? Eu quero namorar pro resto da minha vida. E talvez lá, na minha velhice mesmo. A gente case. A gente case. Eu Ou e tu, que lindo! ou, tu entende? Ou aí se realmente eu vá morar junto com um namorado que eu estiver próximo dos amigos, não sei. Daí eu acho que a gente vai precisar de um apoio, né? Mas por enquanto eu só quero namorar. Eu não consigo ter alguém dentro da minha casa. De forma alguma. E não consigo estar na casa de ninguém. Me sinto mal. Pai, eu sinto a mesma coisa. Eu prefiro um hotel. É neutro, né? É neutro. É vamos pro neutro. hotel. É Sabe neutro. que eu sou totalmente. Olha, para mim também está sendo um Diferente. aprendizado. Sim, eu sou de dormir de conchinha. Odeio.
Eu também. Jura? Só de dormir de conchinha. Odeio. Não Cara, durmo tu me nem na mesma perguntou, cama. a gente tava falando quando eu cheguei que eu não tinha feito almoço, daí tu me disse assim, tu precisa fazer almoço? Eu disse, eu gosto. Eu sou embora eu seja essa mulher Uma italiana. Exato, Eu tava pensando nisso. eu tenho um antagonismo, assim, que eu gosto de coisas de casa, de estar com alguém dentro de casa, de dividir um dia a dia. Eu gosto desse desafio. Eu gosto de fazer para o outro, eu gosto de cozinhar, de lavar roupa, sabe? Eu gosto de brincar de casinha. Vem em casa, conta pra cá. Ai, guria. Só que a Paty sempre ela sempre foi um exemplo nesse sentido de autonomia, nesse sentido de não precisar estar cotidianamente com alguém, porque eu acho autônomo isso, eu acho bem sábio. Aham. E acho que eu estou tentando aprender a ser esta pessoa, que a Parenza já é. Porque eu acho mais sábio, Uhum. acho mais bonito até, tu dividir coisas boas. Aham. E talvez... Mas é um tipo de casamento, né? Porque assim, é um tipo. Há vários tipos. Vários? Há vários, claro. Isso é um acordo. É, porque é complicado também, se tu só Também é. pode dividir coisas boas, né? Não, mas a gente divide coisas ruins. Não, tu fala os teus momentos ruins pra pessoa, mas eu acho que assim, o cotidiano que eu digo, sabe? Os Que eu não- boletos, as coisas assim, eu não sabe? quero. É não dividir o teto. Isso. Porque as coisas ruins, eu tô. Meu amor, tô fodida, vem aqui me ajudar, tô Sim. mal, tô deprimida, preciso conversar. Não, eu falei errado. Eu quis dizer assim que são as coisas mais cotidianas mesmo, sabe? A conta de luz, o encanador que não veio. Não, e sei a lá. presença? A A presença presença. constante me irrita. Entendeu? O que a pandemia demonstrou de forma inequívoca, que excesso de convívio é difícil, não é pra né? qualquer Que teve de divórcio, gente, na Sabe que eu pandemia. amei ficar com meu ex na pandemia? Ai, eu amava que ele ficasse em casa o tempo inteiro. Mas como é o nome? Tu vê como o ser humano é complexo, né? A minha mãe é Valda. A Valda. Ela tem uma Valda forte dentro dela. Como o ser humano é mas complexo, hoje, né? sabe? Mas daí, olha só que experiência curiosa. Depois ele foi morar em São Paulo e quando ele vinha, me incomodava daí a presença. Mas porque não era aquele tipo continuado, assim. Não sei. Eu acho que talvez eu tenha mudado nesse meio do caminho, entendeu? É Ou a isso, gente deixou de se pessoal. amar nesse meio do caminho de verdade. Talvez Uhum. na pandemia eu amasse ele muito, depois eu deixei de amar e daí era um transtorno. Ou, eu não sei. Acho que eu não maturei Eu acho ainda que esse pensamento. a gente se acostuma e se desacostuma muito rápido. É. Eu acho que a gente é muito. A gente vai indo, malhado. Acho que a gente se Aham. acostuma muito rápido ao que é bom. Ao que não é Eu bom, concordo. a gente tem muita Mas dificuldade, está ou não se acostuma. Não, mas olha como eu Pode estou ser, dando esse né? exemplo porque ela se acostumou muito rápido com o ex-marido longe. Porque tá bom. Aham, porque é Não. bom. É, eu acho que foi Eu, bom. quando eu comprei meu primeiro carro automático, eu cheguei em casa e me disseram assim, como é que foi? Eu disse, "Pá, tu vai levar uma semana. Eu disse, Nasci "Eu vim nele. Eu vim da concessionária até em casa, eu disse, meu Deus, tudo tem que ser automático. A vida tem que ser automática. Só que aí a gente emburrece. Tu vê como a vida é complicada. Não, a vida é uma... Números de telefone tu sabe de cor. Cara, né? Imagina que antes tu tinha uma agenda inteira na cabeça. Agora a gente não sabe nome de rua. Nada. Né? Eu só sei o teu telefone de decor. Eu nem o teu, amiga. Viu? Ótimo, Mas é verdade, eu não sei o número. Vamos lá, né? 99. Mas o que eu acho que assim que é muito bacana desse momento que começa a ser possível, pelo menos para alguns, é essa liberdade da gente poder escolher se quer dormir de conchinha, Uhum. se quer ter relação a 1, a 2, a 3, o alto prazer, enfim, sabe? Poder É o fazer cardápio. escolhas, poder mudar se não tá bom. Essa liberdade que a gente tem, isso é, né, uma conquista muito recente. Uhum. Claro que mais para uns E a gente do que pra andou outros, né? bastante, né? E eu acho que essa conquista também, ela diz mais respeito a nós maduras. Porque se tu pega um casal mais jovem, é difícil, por exemplo. Um quer morar junto, o outro não quer, um quer dormir de conchinha, o outro não quer. Quem é que vai abrir mão, né, do espaço, assim? E hoje, madura, tu acha que se abre? Sim, se abre. Não, eu tô te perguntando como consulta mesmo. Se abre. Eu acho que se abre um pouquinho, entendeu? Eu não gosto de dormir de conchinha, mas eu abro um pouquinho, às vezes fico lá agarradinha, faço. Mas fica aqui no casa. relógio. É que nem uma algumas- telefonda aqui. Acordada, entendeu? Para algumas coisas. Os olhos arregalados e a pessoa Assim, dormindo. quanto tempo eu Eu devo só ficar acordo, aqui? tchau, eu tenho um susto. Sempre, a pessoa dormindo e eu ali.
A noite inteira, mas eu faço concessões, tu entende? Assim como também ele, que é maduro, faz concessões para me deixar eu ir para outro quarto. É, tu tem Algumas razão. coisas Né? melhoram com Sim, o passar do sim. tempo e com o envelhecimento. A gente se Sim, dá meu conta namorado de agora coisas. odeia dormir de conchinha, tá? Mas ele fica 15 minutos, meia hora. Ah, mas ele fica tudo isso. Fica mais até um pouco. Fica de conchinha um pouco. Eles vão fazer a conchinha, daí faz a conchinha. Agora deu, pronto, já tá bem. Tá, deu? Acho que deu a conchinha. Deu? Acho que já Mas deu a essa, conchinha. a maturidade ajuda a gente a perceber o que realmente importa para poder Uhum. negociar e abrir mão do que não é Isso. tão relevante, né? Porque Uhum, tudo não, exato. tudo, as coisas não vão Perfeito. ser todas como a gente quer, Não. né? O outro existe. Se ele não existir, não vai durar, né? Então, É isso que a gente aprende, que eu acho que é a essência, que tu sabe que o outro tem o pensamento dele. Uhum. Tu descobre que ele não vai pensar que nem tu, que ele não vai ter os mesmos gostos, que ele não vai gostar das mesmas coisas, e por mais que aquilo às vezes possa parecer irritante, é aquilo que é interessante também, né? Pode ser. Aham. É É aquilo uma que é coisa viva, interessante. né? É viva. É. Porque se imagina se todo mundo fosse igual, gente. Aquilo que É. tu falou, a gente só amadurece, né? A gente só cresce com embate também, É. né? A gente precisa da Olha, transformação. é a diversidade. Isso a Ah. gente vê, vamos dizer, se tu vê uma monocultura, a diferença de um lugar em que o homem planta só uma espécie versus uma floresta, qual é o ambiente que é mais rico? É o que é diverso, que é miscigenado, né? É Claro. verdade. Bom, gurias, estamos aqui há 1h30, Meu Deus. não é? E a gente nem tocou na metade da minha pauta, porque fomos para tudo que foi lá, que coisa boa. Eu queria perguntar a última coisa, ou a penúltima, porque a última não será hoje, né? É, E daqui para frente, hein? Angústias, que mundo vocês acham que vocês gostariam de ver daqui a um tempo? Uau, que pergunta profunda, amiga. Silêncio É. profundo, a menina Olha, dormiu. Eu realmente espero que a gente possa construir um mundo mais justo para todos, sabe? Para mulheres, para homens e para todos os gêneros e raças. Isso é uma aspiração, né? Para mim mesma, eu já estou naquele período em que o que eu espero é saúde, sabe? Eu lembro que a minha filha, quando era menor, ela dizia: eu não entendo. Por que os adultos, eles brindam saúde, saúde? Para que a gente vai brindar, desejar uma coisa que a gente já tem? Uhum. Eu digo, pois é, a gente brinda quando se dá conta de que, nossa, tendo saúde, o resto a gente encara, né? É então, verdade, que é o que para o importa. mundo eu desejo igualdade. Para mim, eu quero saúde. O resto a gente busca, né? Aham. Não, foi a primeira coisa que eu pensei, foi saúde, obviamente. Porque eu acho que quando a gente passa dos 50 anos, isso é uma questão. Isso vira uma Aham. questão, né? Aham. Total. De outro jeito, né? Não, é uma Completamente. preocupação. É. E eu sempre fui a neurótica da saúde, eu sempre me preocupei com a saúde. Eu sou, Eu tô rindo porque... eu faço check-up 2 vezes por ano, eu tomo todos os remédios, eu faço tudo. Se tu me mandar eu agachar 3 vezes a cada passo, porque eu vou melhorar a minha hipertensão, eu vou fazer, entendeu? Eu sou super disciplinada para a saúde. Eu tomo tudo que mandam, eu faço todos os exames, porque isso me preocupa, é uma questão para mim, Uhum. muito séria. Pode parecer às vezes exagero e tal, mas é uma questão séria, profunda. Uhum. Para o mundo, menos conservadorismo, que a gente consiga passar por essa onda e sobreviver, e que a gente consiga chegar num mundo mais igual, mais possível, sabe? Onde as pessoas se olhem com menos preconceito, sabe? E com mais amor. Tô sendo meio poliana agora, mas Uhum. eu acho que se a gente conseguir diminuir o conservadorismo que a gente está vivendo hoje, eu já vou ser bem feliz. O amor é uma questão política também, né? Total. É. Não, Ponta. eu tô pensando assim, óbvio, eu já sou o contrário da Paty, eu sou a pessoa mais desconectada da questão de saúde, assim, eu não... Acho que eu herdei isso da minha mãe, sabe? Tipo, a minha mãe foi na gineco quando eu tinha 40 anos, depois que eu nasci. Jura? É uma coisa absurda, assim, e talvez a gente
E ela né? tá bem. Não recomendável, muito vamos saudável. fazer constar Não, em não, atas. não, nada. Mas eu, assim, eu não é uma coisa que eu olhe tanto ainda, né? Mas acho que sem isso tu não consegue viver, porque a gente percebe quando tem qualquer coisa que nos desvirtua ali, né? Tu tá com uma dor, alguma coisa, tu diz, meu Deus, acabou meu dia. Então, acho que sim, é uma coisa que eu penso, mas eu penso muito numa palavra que para mim faz muito sentido, que é coragem. Eu quero ter coragem, sabe? Ter coragem para ser feliz, coragem para cuidar de mim, coragem para amar, Uhum. coragem para cuidar dos outros, sabe? Coragem para ser livre de alguma forma. Que eu acho que para mim isso faz muito sentido, porque eu me considero, eu acho que eu fui uma pessoa sem coragem por muito tempo da minha vida, e acho que eu redescobri isso com o passar do tempo, essa Uhum. a necessidade de ser corajosa. Uhum. E não são grandes feitos, são as coragens cotidianas. Essas são as. E essas são as que fazem mais diferença no final. Uhum. Bom, e óbvio, né, gente, a justiça. Eu acho Sim. que se a gente vivesse num mundo mais igualitário, que as pessoas tivessem as mesmas oportunidades de chegar aos mesmos lugares, Sim. seria muito diferente, né? Se a gente saísse dessa linha de corrida com mais equilíbrio e mais sensatez. E eu não entendo uma coisa que chama preconceito. Então, Uhum. mais justiça e menos preconceito, para mim, seria uma balança sensacional para um futuro harmônico, né? É uma meta a ser buscada, né? Nossa, Mas tem aquela fala do Guimarães Rosa que eu adoro. Aquilo para mim, assim, como é? A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e desinquieta. O que ela requer da gente é coragem. Uhum. É Olha, lindo, né? eu tô anotando todas as frases que tu tá dizendo. É lindo, né? É lindo. É muito é bonito. lindo. Essa Porque a frase vida, é e para a maravilhosa. mulher, certamente, É. coragem e Uhum. responsabilidade consigo, né? Não colocar no outro, né? Muito. Não querer do outro o que nem tu é e nem tem para dar, né? E a coragem diz muito a isso, né? Tu admitir também a tua responsabilidade sobre as Sim. coisas. Né? Aham. Tu pegar para ti, porque a gente sabe que a gente vive num mundo que é muito difícil para o feminino, Muito. mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter autonomia sobre as nossas decisões para conseguir mudar esse mundo, e isso requer coragem. Sim. Pois é, eu quero um mundo que seja mais feminino e um feminino a partir de uma maternidade consciente. Para mim, o mundo só vai mudar com mães conscientes do seu papel como educadoras e doadoras de amor e tal para a nova geração, para o futuro. Eu super acredito nisso. E aqui, nesta mesa, 4 mulheres muito corajosas. E eu quero agradecer para vocês, gurias, essa vinda aqui. E vocês vão adorar ver não só este, como outros episódios que já estão indo para a rua e que a gente fala de tudo, como a gente falou aqui, e sem muito controle e tal, que bom, né? Pelo menos esse é um lugar em que a gente consegue se colocar.